Bora lá, galerinha! Quase toda a história da criptozoologia do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Um vídeo muito interessante sobre criptozoologia. Vocês sabem que eu adoro esse tema. Eu curto demais esse lance de criptídeos e tudo mais. E acho que vai ser um vídeo que vai fundir isso com o tema de história, que também é algo que eu adoro aqui no canal trazer pra vocês. Tô bastante empolgado, gente. Peço desculpas pela semana passada aí ter sido como foi. Não vou falar mais sobre isso também, eu acho que eu já falei demais nas lives e no Discord. Mas, basicamente, estamos aqui para recomeçar de volta. Tive alguns problemas aí na semana passada e agora estamos recomeçando uma nova semana aqui nessa segunda-feira, tá bom? Espero que seja uma semana incrível aqui no canal, tá bom? Enfim, gente, se puder, deixar no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na deixa no like, se inscreva e, se possível, coisar esse membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, o link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 tem na descrição também. Entre lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo aí sem mais delongas, que eu tô bastante empolgado, acho que vai ser bem da hora, tá bom? Bora! Ok. As músicas dele são sempre incríveis, né, mano? Dos vídeos do Semideus. A criptozoologia é, na minha opinião, uma das áreas mais fascinantes para explorar. Ela se propõe Eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre isso no meu outro canal, mano. A estudar criaturas que nunca tiveram a sua existência confirmada pela ciência, que aparecem apenas em relatos ou em lendas folclóricas locais. Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos cobrindo casos dentro da criptozoologia, mas eu nunca falei de forma aprofundada da ideia em si, como qual é a origem da criptozoologia, quais foram os primeiros casos que apareceram na história. A ideia é fantástica, né? Associar a Tô animado. Ideia. Essas perguntas sempre ficaram na minha cabeça. Então, por que não fazer um vídeo explorando toda a história da criptozoologia? É claro que falar sobre tudo que essa área tem a oferecer é praticamente impossível, já que seria necessário falar sobre todos os milhares de casos que existem. Eu já vi que tem gente aí que tem icebergs, um dia eu trago aí, cara, uns icebergs aí de mais de 3 horas aí no YouTube, acredito né, que seja cara, possível falar sobre a história dessa pseudociência barra subcultura de uma forma mais geral, abordando os principais eventos que formaram essa ideia. Logo, sabendo disso tudo, vamos conhecer nesse vídeo quase toda a história da criptozoologia. Let's go! Tô animado, cara, acho isso da hora. Mas antes de nos aprofundarmos no vídeo, eu tenho um rápido anúncio. Eu escrevi um livro e ele está atualmente em pré-venda pela editora Flive. Sim, isso mesmo. Ele se chama Imperador do Inferno. Mas esse livro... sem pré-venda, será enviado. Será enviado, cara, é isso que eu ia falar, que é um livro mesmo, né? Não é só online, né? Não é um PDF, né? Tipo assim, não é um Kindle, né? Realmente um livro, vão ter edições físicas, né? Irado. Pré-venda pela editora Flive. Sim, isso mesmo. Ele se chama Imperador do Inferno Azul e é uma alta fantasia que se passa em um mundo completamente novo, que contam a história de vingança que se passa em grande parte no mar. Mar esse onde é possível encontrar criaturas marinhas perigosas, assassinos que se escondem nas sombras e uma lenda que foi esquecida pelo tempo que está diretamente ligada ao protagonista. O link para comprar o livro estará aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, se tiver interesse e quiser me apoiar nesse projeto, eu ficarei muito agradecido. Obrigado desde já e vamos para o vídeo. Parece irado, que eu tiver uma grana aí, eu vou ver se eu compro, mano. Eu achei irado. Eu acho que ele postou na aba comunidade esses dias o mapa do... Eu lembro de ter visto o mapa do livro dele em algum lugar aí, mano. Achei muito interessante também, eu sou fascinado por mapas. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre mapas também, cara, eu adoro mapas. Como não poderia ser diferente, iremos explorar a história da criptozoologia em ordem cronológica. Acredito que o primeiro ponto de parada sejam as criaturas mitológicas, que são um conceito bastante antigo na história da humanidade, podendo ter vindo junto do surgimento de crenças religiosas mais complexas, que já falavam sobre divindades que existiam além do nosso plano, ou eram responsáveis por fenômenos naturais que esses humanos primitivos observavam. Um dos primeiros exemplos sobreviventes de criaturas sobrenaturais são os Therianthropes, humanos que possuem a capacidade de se transformar em um animal. Cara, deve ser alguma ligação da palavra em latim, sei lá, né, cara? Não é possível, elemento que é comumente chamado hoje de shapeshifter.
Os Therianthropes foram representados em algumas pinturas de caverna que parecem representar um grupo de homens caçando e se transformando. Pô, esses homens tinham nádegas bastante avantajadas, né? Em animais. Esses Therianthropes aparecem, por exemplo, em uma... Eu peço desculpas, gente, vou estar... Mas é que eu tô um pouquinho gripado, tá? Pintura de caverna encontrada na ilha de Celebes, na Indonésia, que é datada de 40 mil anos atrás. Nossa Essa senhora. Pintura mostra pequenas figuras humanoides caçando um grande animal. Então, não parece sendo ser que um boi, algumas dessas figuras humanas possuem elementos físicos vindos de animais, como a cabeça ou o próprio corpo. É claro que... Mas será que não é os caras também usando uma veste, tipo assim, um capuz feito de uma cabeça de um animal, alguma coisa assim? O contexto cultural desses povos que fizeram essas pinturas nas cavernas se perdeu pelo tempo. Logo, não podemos confirmar que essa é muito louco, era na real, a intenção deles quando eles fizeram essa pintura. Outro exemplo que podemos... Eu já vi essa imagem, cara, o Therianthrope está em uma outra peça de arte primitiva. Uma estátua feita de marfim que mostra o que aparenta ser um homem com a cabeça de leão. Essa escultura é datada também de cerca de 35 mil a 40 mil anos atrás e foi encontrada em uma caverna... presta atenção aonde, se eu não me engano é esse o ponto, ó. Na atual Alemanha, chamada Hohenstein-Stadel. Essas são as primeiras... uma cabeça de leão, né, que é um homem antropomorfizado e é um leão europeu, né, cara, um animal que já não existe mais, né. E era de uma espécie até diferente, né, cara? Você sabe que quando eu fiz aquele vídeo meu do Animais Extintos, eu tava muito interessado em animais extintos, cara, e eu pesquisei muito. Era uma antiga espécie de leão que existia na Europa, que foi extinta aí mais ou menos 30 mil anos atrás, né, cara? No último fim da Era do Gelo. Até depois, era uma espécie diferente, até é discutível até se era ou não se sabe direito até hoje, né? Mas depois que isso aconteceu, você ainda teve uma nova irradiação, sabe? Um novo avanço de leões para a Europa, muito mais recente, ali há 10, 15 mil anos, sei lá, cara, não sou também um biólogo, mas que essa daí... durou até o tempo dos gregos lá ainda, né? Tinham leões, mas esses eram leões como a gente conhece hoje. Eu tô dizendo isso porque esse leão aí era um pouco maior feitas e também, por humanos que representam algo fantasioso, não a representação direta do que é visto na natureza. Mas avançando bastante no tempo, já no 5º século a.C., olha lá, nesse tempo aí dos gregos ainda tinha leão na Grécia, né? Heródoto, considerado o pai da história, descreve criaturas que ele chamava de formigas escavadoras de ouro. O autor descreveu... Esse daí, cara, eu tenho que pegar um dia pra ler esse livro Histórias do Heródoto, mas eu já li umas partes dele em algum momento que eu tava muito interessado nisso, mas eu ainda tenho que comprar, eu só não comprei porque é um livro muito caro mesmo, cara, eu tava R$100. Um livro, eu acho meio caro pagar R$100 num livro, sinceramente sou meio mão de vaca, mas eu queria muito ler esse livro pra valer. Mas uma vez eu peguei o PDF, fiquei pesquisando animais, coisa assim, quando eu tava interessado em ver esse tipo de perspectiva. E é bem interessante, cara, porque ele fala de vários animais, ele fala de, tipo, serpentes voadoras no Egito, fala várias coisas interessantes, cara. Essas criaturas... Mas agora, cara, o que é isso aqui? Tom Holland, né, o cara do... em sua obra Histórias, datado de 430 anos antes de Cristo. Essas formigas escavadoras de ouro mas aí tem uma explicação interessante, mano. Não uma explicação, mas uma suposição. Regiões da Índia controlada na época pelos persas. Segundo Heródoto, essas formigas teriam o tamanho de um cachorro ou uma raposa e viveriam em regiões arenosas. Essas formigas gigantes escavariam a areia encontrando ouro em pó debaixo da terra. Elas jogariam esse ouro em pó para a superfície e o pó valioso seria coletado pelos habitantes locais. Formigas gigantes que cavam ouro talvez não existam de fato, mas esse relato do Heródoto parece ter base em um fenômeno semelhante que acontece em regiões como o Planalto Deosai, no Paquistão. Nessa região e em outras regiões próximas é possível encontrar as marmotas do Himalaia, que segundo o etnologista francês Michael Pessel, essas marmotas poderiam ser a fonte de inspiração para as formigas escavadoras de ouro, já que povos que habitam a região, como as tribos Minaro, já afirmaram coletar ouro em pó que essas marmotas trazem à superfície a partir de suas escavações no solo desse planalto, que é rico em ouro em pó. Outra criatura... interessantíssimo, cara, e parece besteira, mas faz muito sentido, né, cara, porque imagina um cara lá, sei lá, essa
essa parada, certamente o Heródoto escutou quando ele viajou pro Egito, cara, ou nessas regiões. Imagina um comerciante árabe, sei lá, que foi pra Índia e viu, e nunca tinha visto uma marmota, e viu uma marmota lá, os caras falando desse negócio, viu pessoalmente, talvez, ou escutou. Pode ter escutado só, né, como os caras falaram, mas vai que ele viu mesmo, né, cara? Como ele ia descrever, né, cara? Não parece muito uma formiga, parece mais um rato, mas será, cara, que até os... Eu não sei como é que... Hoje em dia é muito comum ratos em todo lugar do mundo, mas será que na Arábia era comum também, né, cara? Um lugar assim, né? É interessante pra caramba, mano. Que apareceu mais ou menos nessa época foi uma espécie mais conhecida, o unicórnio. A primeira descrição ocidental de um unicórnio foi feita pelo médico grego Tísios, que passou um tempo atuando como médico na Pérsia. Ele descrevia os unicórnios como asnos velozes que possuíam um chifre na cabeça com as cores vermelho, branco e preto. Tísios ainda afirmava que a carne do unicórnio era amarga demais para comer. Essa descrição dele foi posteriormente associada à ideia do unicórnio, que começou a aparecer mais durante a Idade Média. E pesquisadores modernos tentam associar essa descrição que ele fez a um animal real que existe na região, dizendo que Tísios teria, na verdade, descrito um animal como o... do lance do Marco Polo, lá certamente é um rinoceronte mesmo, né, cara, que ele fala que viu unicórnios armadurados, né, cara, e tudo mais. Mas aí eu acho uma loucura, né, cara? O cara tava, tipo assim, ele teria falado algo mais, né? Não é... Pô, rinoceronte indiano. E apesar de Tísias ter trazido a ideia do unicórnio pela primeira vez ao mundo grego, ou que viria a ser atribuído como o unicórnio, criaturas lendárias semelhantes já apareciam em peças... Mas é estranho, porque se não é isso, da onde que veio isso, né? Feitas de pedra de sabão, feitas pela antiga civilização do Vale do Rio Indo, onde hoje é o Paquistão e a Índia, que datam de cerca de 2000 anos antes de Cristo. A criatura que aparece nessas peças tem a característica de ter um chifre na cabeça, porém possui um corpo mais parecido com o de uma vaca do que um cavalo, o animal que é usado como base para o unicórnio em versões mais conhecidas. Mas é muito interessante, cara, é muito louco. O unicórnio, cara, é o tipo de animal, cara, é o tipo de criatura que eu acho que se você falasse pra um cara da Idade Média, assim, ó, um animal que você não vai acreditar que não exista é o unicórnio. Eu acho que, tipo assim, é uma parada que eu acho que todo mundo deveria acreditar que existia naquele tempo, né? É uma pena que eu acho unicórnios bem maneiros, mano, particularmente. Acho a ideia bem interessante, ou Pegasus, assim, né? E em diversas mitologias e crenças antigas, existem menções a criaturas que podem ser descritas como serpentes marinhas. Essa criatura mítica aparece como uma grande serpente que vive nos mares e carrega em muitas das suas aparições a simbologia do caos e o poder indomável da natureza, ou até a oposição a Deus. Na Bíblia, por exemplo, existe a menção da figura do Leviatã, que aparece no Antigo Testamento e possui essas características. Na teologia cristã, o Leviatã também é considerado a personificação do pecado da inveja. Algo semelhante à figura de Apófis na mitologia egípcia, considerada também uma representante do caos e opositora da luz, e de Maat, a personificação da verdade e justiça. A ideia da serpente do mar também aparece como tendo o papel da fronteira entre o mundo humano e o mundo cósmico. Muitas culturas imaginaram o mar como um espaço que separa esses dois mundos. Por isso, a serpente marinha frequentemente surge como essa guardiã do limite. Um exemplo clássico disso é a Jormungand, que aparece na mitologia nórdica e é considerada... Eu acho irado, mano. Eu lembro de quando saiu o God of War 2018, eu nunca nem fui muito fã de God of War, assim, eu nunca nem joguei nenhum, sabia? Eu nunca joguei nenhum God of War, mano. Nem na época do PS2, sei lá por quê. Mas eu também não sou mentiroso de chegar aqui. Sei que tem muita gente que mente aí também que joga God of War, mano. Eu sei que tem muita gente que mente. Eu nunca joguei nenhum, cara. Mas eu lembro de que quando saiu God of War 2018, eu fiquei particularmente hypado, mano. Que eu tinha achado. Eu lembro de ter visto, cara, tô ficando velho, que é jogo de 2018. Eu lembro de ver o trailer, cara, sei lá, no meio 3, uma parada assim, alguma coisa que teve. Eu lembro de ver o trailer, tinha lá Jormungandr no final do trailer, mano. Era muito irado, né? A serpente que circunda o mundo. Existem também ligações da serpente do mar com o mito dos dragões, criaturas que também aparecem em diversas mitologias espalhadas pelo mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, existe a palavra Drakon, que no grego pode se referir tanto a um dragão como uma serpente gigante. Interessante. Mas eu acho que esse lance, cara, de serpente aí, marítima e tal, os caras,
é uma parada que não é tão difícil você imaginar que tem. Tipo assim, hoje parece muito besteira, às vezes, pra gente, como a gente tem acesso a saber os animais. Mas bem que até hoje tem gente que ainda acredita que possam existir criaturas aí no mar que desconhecidas, né? Mas naquele tempo, né, cara, eu acho que era algo bastante razoável de se pensar, cara, que existiam essas criaturas, né? E já pulando para a Idade Média, nesse período vimos o surgimento de bestiários. Nossa, livros que... Cara, tá me dando várias ideias. Eu queria fazer um vídeo sobre bestiários também. Descreviam com ilustrações diversas espécies de animais. A maioria dos animais que apareciam nesses bestiários eram de fato reais. Outros pareciam uma versão mais fantasiosa de animais reais, acompanhada de uma ilustração que com certeza foi feita por uma pessoa que nunca viu o animal real com os próprios olhos. Mas esses bestiários também... Olha lá o leão, mas esse leão tá até que... Eu diria que tá até bastante satisfatório, né, representavam criaturas míticas que nunca existiram, como dragões, basiliscos, grifos e até os unicórnios. Mas a presença dessas criaturas míticas olha aí, uma cocatriz, não necessariamente significava tinha no The Witcher 3 que esses povos acreditavam na existência dessas criaturas. Muito do que aparecia nos bestiários era usado para passar lições de moral cristãs, algo que poderia ser passado no livro, independente se a criatura existia ou não. Apesar disso, essas obras já traziam a ideia de que o mundo animal não era totalmente conhecido, e poderia existir espécies que nunca foram propriamente documentadas. Mas um caso que aconteceu... É muito interessante, cara. Se vocês tiverem um tempo em algum momento, pesquisem aí o bestiário, acho que é de Aberdeen, que é o mais famoso, que tem vários animais, descrições, assim, é muito interessante você ver que todos os animais é assim, você tem o que o animal é, basicamente falando sobre ele, ou o que se sabia dele, e sempre tem uma passagem meio que ligando ele à Bíblia, por assim dizer, sabe? Por exemplo, tem acho que é nesse bestiário mesmo que fala que o leão, quando o filhote nascia, ele nascia morto e demorava 3 dias até que ele ficasse vivo, assim como Jesus e tal. Tinha umas paradas bem loucas, assim, cara, bem interessantes. Bem no início da Idade Média, está relacionado a Columba de Iona, um missionário cristão irlandês que viveu durante o século VI, entre 521 a 597, que ficou conhecido por converter alguns reinos dos Pictos para o cristianismo. Os Pictos eram um povo que habitava o norte da Escócia. É também atribuída a... E que eram conhecidos como bastante selvagens, né? Até por isso construíram uma muralha lá pra impedir eles, mano. Curiosidade. Uma série de milagres e a ideia de que ele foi a primeira pessoa a relatar a existência do monstro do lago Ness. Sim, uma das criaturas mais famosas da criptozoologia. Esse relato de Columba aparece em sua biografia, chamada A Vida de Columba, que foi escrita no século VII, cerca de 100 anos após a morte do santo. No caso, não seria exatamente uma biografia, sim uma hagiografia, o nome dado à descrição da vida de um santo. No relato sabia que tinha esse tipo de título lá, fala-se que quando Columba estava próximo do rio Ness, que fica na Escócia, ele e seus discípulos avistaram um grupo de pessoas fazendo um buraco próximo à margem do rio para enterrar um homem que tinha acabado de falecer. Columba então aproximou-se desse grupo e perguntou como aquele homem havia morrido. O grupo explicou que, enquanto navegava pelo rio com um pequeno barco, o homem foi atacado por uma besta do mar que vivia no rio. Esse relato interessou o santo, que pediu para que um dos seus discípulos, o monge Lugni Mokumin, nadasse no rio para recuperar o barco do homem, que ainda estava longe da margem. No entanto, quando Lugni estava no meio do caminho, o monstro que vivia no rio se revelou. Todos ali entraram em pânico, achando que o monstro iria matar esse monge também. Porém, Columba decidiu agir. Ele fez o sinal da cruz e proferiu para a criatura a frase: "Não irás mais longe e não tocarás o monge". É escrito em sua hagiografia que após isso o monstro se virou e voltou para o fundo do rio sem machucar seu discípulo. Hein? Defensores da existência do monstro do Lago Ness usam essa história que aconteceu no século VI como argumento de que... No século VI, caraca, o monstro do Lago Ness ficou 2000 anos. Também não é um lugar que as pessoas registravam muitas coisas, sejamos sinceros, né? Pelo menos não nesse tempo. Realmente já existiu uma criatura que habitava o Lago Ness, mas céticos levantam a ideia de que, nessa época, narrativas envolvendo monstros marinhos eram bastante comuns. Além disso, como vocês puderam ouvir, eu falei sobre o rio Ness, não o Lago Ness.
Afinal, o caso da Columba aconteceu, segundo sua biografia, no rio Ness, que é um rio que termina no Lago Ness, lugar onde os relatos modernos... Verdade, né, cara? Olha só que interessante, todo mundo procurou um monstro no lago, mas e se ele estiver no rio, né, cara? Aquele dia ele só deu uma saída no lago, né, cara? do monstro do Lago Ness, propriamente dito, ocorreram. Isso muito faz louco. Pessoas dizerem que os casos não estão... Por que o São Columba tá fazendo essa saudação aí, né? Diretamente relacionados. Apesar de serem... Até o monstro do Lago Ness se assustou mesmo, né? Tá louco? Extremamente próximas uma das outras. Damn. Irado. Nossa. Que isso? E mais perto da modernidade, temos o caso da besta de Gévaudan. O nome dado a uma suposta criatura, ou criaturas, que teriam feito ataques na região de Gévaudan, no sul da França, entre 1764 a 1767. Era relatado que pessoas eram atacadas por uma criatura... Isso é uma espécie de lobo? Semelhante a um lobo, que foi chamada de La Bête de Gévaudan. E é atribuída a essa criatura mais de 100 mortes, além de diversas pessoas que saíram feridas do encontro com a besta. A maioria das vítimas da besta de Gévaudan eram mulheres e crianças. A criatura era descrita como um lobo era covarde, que não então. era realmente um lobo, que tinha uma pelagem avermelhada com uma faixa escura nas costas e uma longa cauda. Os relatos diziam que o animal atacava com violência extrema, muitas vezes mirando a garganta e a cabeça, o que ajudou a espalhar o pânico entre os locais, contribuindo para que esse caso se tornasse um dos primeiros fenômenos midiáticos da história, com a história sendo... Eu suponharia que, ouvindo a história pela metade, que seria vários ataques de lobos em várias regiões que juntaram em uma criatura só, basicamente, todo mundo. Abordado na imprensa de forma considerada até sensacionalista. Ou um lobo de tamanho anormal também, O próprio rei da França na época, o Luís XV, enviou caçadores para matar a besta. De início, um lobo que eles acreditavam ser a besta foi abatido, porém os ataques continuaram mesmo após a morte desse animal. Mas em 19 de junho de 1767, um camponês e caçador chamado Jean Castel matou um animal em uma caçada. Após a morte desse animal, os ataques finalmente cessaram. O que fez todos acreditarem que o animal tinha algum tamanho anormal ou era só um lobo animal morto normal? por Jean Castel era a besta de Gévaudan. Segundo uma versão da história, Jean Castel teria abatido a criatura a partir de uma bala de prata, ligando a besta de Gévaudan. Lobisomem, né? Pior que eu tava pensando nisso daí mas também, esse elemento, no entanto, foi adicionado anos depois na história. Nunca foi identificado exatamente qual animal Jean Castel abateu naquele dia, o que gera até hoje especulações sobre o que de fato era a besta de Gévaudan, com especulações que falam que ela poderia ser uma hiena africana que de alguma forma estava na França, ou mesmo, segundo algumas ideias mais absurdas, um canídeo pré-histórico que conseguiu sobreviver até o século XVIII. Porém, a hipótese Lobo terrível não é, que o lobo terrível nem habitava mais aceita Europa, é que os ataques foram feitos por um grupo de lobos, algo que é comum na região, mas que chamou a atenção nesses casos em específico devido à brutalidade das mortes relacionadas a tal besta. Eu acho que foi algum indivíduo diferenciado, por assim dizer, né? Algum aí que era mais esquisitão, né? Né? Ó, rapaziada, aproveitar que tá no bumper, eu vou ter que pegar meu carregador aqui, mano. Isso é totalmente o anti-react, perdão, gente. Espero que o bumper tenha sido bom. Mas e o Brasil em toda essa história da criptozoologia? Bem, existem diversos... Chegou até aqui, gente, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada e você vai estar me ajudando muito, tá bom? Além disso, entre no nosso servidor de membros lá, tá? Agora tá liberado pra todo mundo aí, também se você foi banido no passado por inatividade, por essas coisas aí, manda mensagem pra mim que a gente se resolve também, tá bom? Entre lá que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Das criaturas descritas por povos indígenas que habitavam o atual Brasil. Uma das mais conhecidas é o Ipupiara, um monstro marinho que aparece na mitologia tupi. Ele é descrito como tendo braços longos, barbatanas no lugar do... Sereia do mal, né? Os pés, um corpo coberto de... que as sereias já são do mal, né, na real. Pelos, dentes afiados e um focinho com bigode. O monstro aparecia principalmente em histórias de indígenas que habitavam as regiões litorâneas. E com a chegada dos portugueses, a criatura foi documentada, e até relatos de encontros com a criatura um
Tritão, mas não de One Piece, não. Tipo, quando você vê uma representação, sei lá, o Tritão marido da sereia, sabe? Que tinha em desenhos, por exemplo, quando a gente era criança, me lembra o design. A aparecer, como um relato de sua aparição que ocorreu em 1564 na até então capitania de São Vicente. Cara, olha que mapa interessantíssimo, né, cara? Eu acho fantástico esses mapas antigos, Brasília e Pars. Que ocorreu em 1564 na até então capitania de São Vicente, onde um Ipupiara teria sido morto pelo capitão Baltazar Ferreira. Esse relato foi descrito... Será que não é um peixe-boi, não, né, cara? Eu tô pensando nisso, hein? Pelo cronista Pero de Magalhães Gândavo, que fez a primeira descrição da criatura. Hoje existe uma estátua do Ipupiara na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Mas talvez o criptídeo brasileiro mais conhecido seja o Mapiguari, uma criatura presente em lendas na Amazônia que é tratado como um guardião da floresta. Existem vários nomes dados ao Mapiguari por diversos povos que habitam a Amazônia. Mas não, ser sincero, eu prefiro muito mais o design dele preguiça gigante do que esse com a boca na barriga, cara. Eu acho meio... um pouco ridículo, né? Além de variadas descrições do monstro. Mas geralmente ele é descrito como uma criatura de alto porte coberta de pelos escuros que possui grandes garras e tem a capacidade de dar um grande urro que ecoa pela floresta. Ele também teria um cheiro extremamente forte. O Mapiguari também é algumas vezes descrito como um ciclope, tendo apenas um olho e tendo sua boca no seu abdômen. Esse visual em particular me lembra muito os yokais japoneses por algum motivo. O Mapiguari é por algum chamado... Sabe o que me lembra? Me lembra aqueles seres que aparecem... Ele até colocou no vídeo aqui em algum momento. Nossa, cuspiu um monte. Ele até colocou aqui no vídeo em algum momento que eu lembro de ter visto isso. Uns seres que até apareciam como seres gigantes que existiam na Patagônia e tal. Enfim, eu não vou achar aqui exatamente, mas apareceu que também eram assim, né? Que não tinham cabeça, os olhos ficavam aqui no peito e a boca na barriga, tá ligado? De o pé grande brasileiro, existindo uma forte teoria que liga o Mapiguari a uma espécie extinta que habitou a América do Sul durante a pré-história, a preguiça gigante terrestre, devido a alguma semelhança nas descrições do Mapiguari e as características físicas que a preguiça gigante tinha. Essa teoria é interessante porque acredita-se que esse animal foi extinto recentemente, em torno de 3.500 anos atrás. Não, eu acho que aí é loucura. Calma lá, ô semideus, né? Pô, 3.500 anos atrás é meio loucura, né, cara? Pelo que eu tinha ouvido falar, só se mudaram as datações recentemente, mas quando eu estudei isso daqui no passado, era tipo questão de 25, 20 mil anos, né? Coisas assim, até talvez 15, agora 3.000 não, né? Que 3.000 seria 1.200 anos de Cristo. Acho um pouco improvável, né, cara? Logo, ela teria coexistido com o ser humano, que já habitava as Américas nessa época há milhares de anos. Logo, o Mapiguari poderia ter surgido da memória da interação de humanos com essas preguiças gigantes, que foram passados por histórias de geração em geração. Mas alguns criptozoólogos... Eu não duvido disso não, cara. Eu não duvido que essa é a origem da criatura e que foi se modificando com o tempo, sabe? Eu não duvido, mano. Também afirmam que os relatos de avistamentos do Mapiguari poderiam ser indícios que pequenas populações de preguiças gigantes ainda habitam regiões isoladas da Amazônia. Porém, essa ligação... Não me dê esperanças, né, cara? Pô, eu queria ter essa esperança, mas... impossível, né, cara? É um animal muito grande. Eu não duvido que existam, talvez, preguiças menores que não foram ainda descobertas, mas é uma preguiça gigante, gigante mesmo, cara. Acho impossível, né? É um animal que faz muita bagunça, né, assim... as pessoas já teriam visto ele em algum momento, né? São entre esse animal pré-histórico extinto. E a lenda do Mapiguari nunca foi confirmada. E já no início do século XIX, ainda no Brasil, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire veio até aqui e começou a coletar relatos sobre uma criatura conhecida como o minhocão. Sim, esse é o nome dele. O minhocão seria uma criatura... Minhocão é brincadeira, cara, sacanagem. O minhocão é uma sucuri, uma parada assim, mano. Uma criatura subterrânea, como pode ser, minhoca mesmo, que teria grandes proporções e viveria em rios e lagos isolados. E ele, segundo esses relatos, puxava cavalos e vacas para o fundo do mar.
Não foi só esse naturalista francês que coletou relatos dessa criatura. O biólogo alemão naturalizado brasileiro Fritz Miller também documentou descrições da criatura no sul do Brasil, em Santa Catarina. Esses relatos diziam Nossa, aí fora! O único minhocão que tem aqui no sul é esse daqui, ó. As pretas duras, como um casco de tatu, chifres e um focinho parecido com o de um porco. O próprio Fritz Miller, em 1878, dizia ter um exemplar morto da criatura em sua posse e que o levaria até a Inglaterra para ser estudado. Mas isso nunca aconteceu. Os britânicos, na verdade... Esse Fritz Miller acho que tá inventando a história, né, cara? Ele tem uma cara de velho mentiroso, não tem não, cara? Tinha um grande interesse nesse criptídeo brasileiro. E no início do século XX, até iniciaram o planejamento de uma expedição até o Brasil para encontrá-lo, que também nunca aconteceu. O que eu acho que foi bom para eles. A última vez que um britânico veio até o Brasil fazer uma expedição não deu muito certo. Os relatos de avistamento do minhocão ficaram cada vez menos frequentes ao passar dos anos, com os relatos estando concentrados durante o século XIX apenas. Isso levanta especulações por que esse minhocão tem esse formato, né? Esse formato, como é que fala quando esqueci a palavra. O minhocão seria um animal que teria sido extinto antes de ser propriamente documentado e classificado. Alavancoide, e ainda antes do surgimento do termo criptozoologia, com a colonização e a exploração do mundo a todo vapor, relatos de espécies ainda não descobertas pelos europeus começaram a aparecer, e algumas delas, algum tempo depois, se confirmaram como verdade, se tornando animais conhecidos pela ciência. Talvez a cara dessa época seja o onitorrinco, que também foi um dos primeiros casos. O onitorrinco é um animal encontrado apenas na Austrália e chama a atenção por parecer a mistura de um pato e um castor, que é um mamífero que bota ovos e é venenoso. Definitivamente uma espécie única. Os aborígenes, o povo nativo da Austrália, já eram familiarizados. Deus tava com preguiça aqui, né, cara? Deus fez um sandbox desse daí, cara. Olha, que e o chamavam de diversos nomes, variando de grupo para grupo. Mas os europeus só descobriram o animal em 1798, a partir do zoologista George Shaw, que fez um desenho do animal e o enviou para a Grã-Bretanha. Lá os cientistas, após verem o desenho e a descrição, inicialmente acreditaram que o onitorrinco se tratava de uma espécie de farsa, mas evidentemente o animal existia e foi propriamente descrito em 1799. Nos anos seguintes, outros casos de animais que possuíam rumores de sua existência foram confirmados por existir, mudando a história da zoologia, como é o caso do gorila descoberto em 1874 e o okapi. Muito doido de pensar que o gorila foi descoberto apenas em 1800. Claro, com certeza ele foi visto antes, descoberto pelos naturalistas ali e tudo mais, né? Mas é muito louco. Esse okapi eu tô ligado também, que é muito doido, né? Parente das girafas, descoberto em 1901. 1901, cara. Tipo assim, é muito recente isso, né? Encontrados hoje na África. Todos esses casos são tratados pelos criptozoólogos como animais uma vez literalmente de armadura, né? A descrição. Considerados criptídeos que foram confirmados como animais reais, mesmo que o termo ainda não existisse. Muito louco, né? Muito interessante, cara. Mas faz sentido. Que isso, cara? E voltando a falar da serpente... um tubo de PVC aí que os caras colocaram um fantoche na... As consideradas primeiras fotografias tiradas de supostos criptídeos surgiram durante os anos de 1900 e representam, teoricamente, esses monstros marinhos. Em 1905, por exemplo, uma mandíbula de uma criatura foi trazida até Honolulu, no Havaí, e fotografada com afirmações que se tratava de uma mandíbula de uma grande serpente marinha que um pescador teria adquirido na China. No entanto, em análises posteriores foi constatado que essa mandíbula, na verdade, pertencia a um tubarão mangona, uma espécie de tubarão que atualmente está em perigo de extinção. Ah, que pena. Já nos anos 30 tivemos talvez o primeiro fenômeno midiático da criptozoologia, que foi o monstro do Lago Ness, mencionado anteriormente. Em 1933, relatos de uma criatura que habitava... Acho muito louco esse lance dele sempre representarem ele como um... Esqueci o nome desse dinossauro aí, né, cara? Mas é muito louco, né? Plesiosauro.
começaram a surgir. E em Parece aquele Pokémon, né? Que é inspirado, né? Esqueci aquele Pokémon. 1934, um ano depois, foi revelado uma suposta fotografia dessa criatura, que é hoje uma das primeiras e mais famosas evidências, entre aspas, de um criptídeo já feitas. Essa fotografia foi publicada pelo lá, né, cara? Parece tudo, sei lá, me parece muita coisa. É uma cabeça muito pequena, né? Isso ficou meio gay, né? Mas é uma cabeça. Tem uma cabecinha muito essa pequena. Fotografia não é uma cabeça grossa o suficiente para ser de um animal. Pelo jornal Daily Mail no dia 21 de abril de 1934. E segundo essa publicação, ela foi tirada pelo Dr. Robert Kennedy e logo ficou conhecida como Surgeon Photo, ou a fotografia do cirurgião. Ela mostra o longo pescoço de Nessie acima das águas do Lago Ness. Que susto, cara! Eu liguei a TV aqui sem querer. Eu tava alto Essa pra foto causou um grande impacto mundial e fez muitas pessoas acreditarem na existência da criatura. Antes, é claro, dela ser confirmada como uma farsa nos anos 90. Calma lá, que isso? Pô, tem relatos aí até hoje. A foto era uma criação de um diretor e roteirista chamado Marmaduke. Caraca, eu não sabia disso. Wetherell. A foto mostraria, na verdade, uma pequena cabeça de plástico amarrada a um submarino de brinquedo. Nossa, mas é mais complexo do que eu pensava. Eu achava realmente que era só uma mão, cara. Ao médico Robert Kennedy foi feita para legitimar a veracidade dessa foto, já que o médico Kennedy era uma figura respeitada na época. Caraca, jogou a reputação do cara no lixo, né? Doideira. Eu esqueci que é uma linha do tempo, porra. Finalmente chegamos no momento onde o termo criptozoologia foi criado. Sim, demorou bastante. Os seus pioneiros foram o zoologista belga Bernard Helvemans. As perguntas que não quer calhar. Depois que foi inventado o termo, teve algum criptídeo que veio a ser real, né? Uma pergunta séria, E o escocês Ivan T. Sanderson, que escreveram obras falando sobre a possibilidade de existir animais desconhecidos pela ciência. O grande marco para o surgimento da criptozoologia foi o lançamento do livro On the Track of Unknown Animals, escrito pelo Bernard Helvemans em 1955, que é acreditado como a obra que cunhou o termo criptozoologia e fez seu autor ser considerado o pai dessa área. Não demorou muito para surgir o que viria a ser a cara da criptozoologia, o pé grande, que começou a ganhar visibilidade na mídia já no final dos anos 60. Isso eu acredito, mano. Eu já vi vários relatos, só que olha, tem gravação que ficou conhecida como Patterson-Gilley Footage. Essa é hoje a evidência mais conhecida que supostamente comprovaria a existência do pé grande. Essa é uma gravação de 53 segundos feita por Roger Patterson e Robert Gilley em 1967. No norte da Califórnia. É muito engraçado porque se não é a criatura mesmo, e vamos ser céticos aqui, né, cara? Não é, cara. Eu acho que alguém realmente vestido uma roupa, cara. Apesar que esses dois velhos aí fizeram uma puta trollagem, né, cara? Que teria capturado um pé grande fêmea, que foi nomeado de pé fêmea, caramba, caminhando dentro da floresta. Essa pequena gravação gerou intermináveis debates em torno de sua autenticidade, muito bem feito, com muitos acreditando que essa seja uma gravação legítima do pé grande, enquanto outros mais céticos duvidando de sua veracidade. A gravação Patterson-Gilley, na verdade, é considerado o segundo filme mais analisado da história dos Estados Unidos, só perdendo para a gravação que mostra o assassinato do ex-presidente John F. Kennedy. Uma das partes mais polêmicas do filme é o dito frame 352, onde mostra o pé grande olhando diretamente para a câmera. Um consenso que existe há bastante tempo é que o pé grande que aparece no filme é apenas uma pessoa fantasiada. Uma teoria que até apareceu nos Simpsons. E agora, em março de... cara, parece muito, assim, sei lá, tipo... Se fosse um animal, ele caminha de uma forma muito humana, né, eu diria. Ele parece um animal, né? Parece que fosse um animal bípede, vamos assim dizer. Vamos dizer que é um primata grande que evoluiu de uma forma semelhante ao ser humano. É muito estranho, o caminhar dele parece muito humano, sabe? Não parece... 2026, novas supostas evidências surgiram que mostram que de fato essa hipótese está correta e a gravação é uma grande farsa, já que um filho do Roger Patterson, o Clint Patterson, recentemente apresentou um novo vídeo que mostra o Patterson e o Gilley fazendo uma gravação teste que mostra um homem vestindo uma fantasia de pé grande muito parecida com a que apareceu na gravação polêmica. O fim do sonho. Essa nova gravação foi apresentada
eu queria ver a gravação. Agora em um documentário recém-lançado chamado Capturing Bigfoot, que no momento em que eu estou fazendo esse vídeo ainda não foi disponibilizado na internet, por ter acabado de estrear em um festival de cinema, o South by Southwest. Queria muito ver Logo, isso, cara. A gravação que confirmaria de uma vez por todas que a Patterson-Gimlin footage é uma farsa ainda não está disponível para o público. A partir daqui, cara, eu queria muito saber, cara, dentro da criptozoologia, a documentação de casos relacionados a outros comparação, cara, humanoides, como o pé grande, principalmente seres considerados extraterrestres, que teriam nos visitado. Não, vocês, cara, extraterrestre pra mim não é nem criptídeo, pra mim não faz sentido. Criptídeo são animais não comprovados pela ciência, cara. Agora falar com um alien é um criptídeo, aí já é loucura, Tendo casos como o monstro de Flatwoods e o homem-mariposa, fenômeno que até remonta aos Paleanthropes, o primeiro caso mencionado no vídeo. Nos anos seguintes, a partir dos anos 70... Caraca, imagina, para pensar, né? Os caras que gravaram aquela parada na pedra, eu nunca ia imaginar que, sei lá, quantos milhões de anos depois, 1000 anos depois, a gente já tá aqui vendo falar dos caras. Novas espécies foram documentadas pela primeira vez. Já tô chamando ele de terians, né? Como é o caso do tubarão boca grande, uma grande espécie de tubarão que foi desconhecida da ciência até sua descoberta em 1976, bem recentemente. Louco, né? O tubarão vive em águas a lua colossal também, profundas do oceano e raramente é visto em regiões costeiras. Desde sua descoberta, apenas 296 espécimes Monsters of the Deep foram observados ou capturados. Quantos? Apenas 296 espécimes foram observados ou capturados. Nenhum foi capturado com vida. Inclusive, um espécime já foi encontrado em uma praia do Sergipe em 2025. O tubarão boca grande, apesar de ser raramente visto por humanos, não é considerado uma espécie em extinção. Sua população em si não está em um grande perigo. Ele só vive em uma parte do planeta que é praticamente inacessível para os seres humanos. Esse fato é levantado como uma prova que, ainda na modernidade, existem grandes espécies que podem ainda não ter sido descobertas, bicho, né, cara? Especialmente nas 70, cara, muito louco, oceanos. Né? Tipo assim, e não é como se você tivesse que achar só um. Esses animais vivem em grandes grupos, viu? 290 não é pouca coisa, e mesmo assim é muito difícil de achar, né, cara? Agora imagina animais que vivem em grupos minúsculos mesmo, né? Não é se duvidar que exista, cara. Porém, dá para dizer que o último grande fenômeno midiático chupa-cabra? da criptozoologia foi o infame chupa-cabra. Um fenômeno gigantesco durante os anos 90 que chegou até no Brasil. Cara. O Gugu, no programa Domingo Legal, fez uma grande cobertura do chupa-cabra na época. O chupa-cabra seria uma criatura que invadiria fazendas durante a noite para sugar o sangue de animais como cabras, se tornando um pesadelo para os fazendeiros que acordavam no dia seguinte com muito de seus animais mortos. Um Murloc Histórias sobre o chupa-cabra surgiram ainda nos anos 70 em Porto Rico, quando uma série de assassinatos de gados começaram a acontecer na pequena cidade de Moca. Inicialmente, essas mortes foram atribuídas a um suposto culto satânico. A associação com a hipotética criatura chamada chupa-cabra só surgiu em 1995, quando 8 ovelhas foram encontradas mortas ainda em Porto Rico, todas com ferimentos perfurantes na região do pescoço e com o sangue completamente drenado de seus corpos. Cara, mas qual que é a explicação? Eu sei que vou falar que, tipo, que é cachorro, alguma doença e tudo mais. Mas por que do sangue, tipo assim, da drenagem do sangue, né? Isso é muito interessante. Pois disso, casos de animais como vacas, cabras e até cachorros sendo mortos se espalharam por Porto Rico e testemunhas oculares começaram a afirmar terem visto a criatura que matava esses animais. E rapidamente, a lenda do chupa-cabra se espalhou por toda a América, incluindo o Brasil. As descrições do chupa-cabra variam de região para região, indo de um cachorro sem pelos até uma criatura reptiliana bípede com os olhos vermelhos. Você fala em várias criaturas que todo mundo misturou depois, né? Que lembra representações de alienígenas. Na verdade, existe uma corrente que fala que o chupa-cabra seria de fato um ser de outro planeta que vaga pelas regiões do interior drenando o sangue de animais, por algum motivo. Né? Além da hipótese alien, eram levantadas ideias de que o chupa-cabra seria um experimento do governo americano, um espírito maligno ou mesmo uma
espécie desconhecida nunca catalogada. Existem relatos da criatura que vão desde o extremo o nome norte do cara é Acácio dos Estados Unidos ao extremo sul do Chile, se tornando um grande fenômeno midiático com supostas aparições da criatura dominando os noticiários de qualidade questionável. As explicações mais céticas para esse fenômeno também variam. Acredita-se que muito dos avistamentos do chupacabra, pelo menos ali no sul dos Estados Unidos, eram na verdade coiotes doentes infectados por um parasita que poderia fazer a pelagem do animal cair, dando origem a essa ideia de que o chupacabra seria um canídeo sem pelo. Isso explicaria também a perfuração no pescoço dos animais mortos ser, na verdade, os caninos de coiotes ou mesmo cachorros. Esses casos podem também ter sido aumentados dado ao pânico com toda certeza que existiu na época, dando origem a esse mito moderno, que talvez tenha sido o último fenômeno da criptozoologia nos meios tradicionais, como o jornal e a TV. Hoje na internet de chupar o sangue, cara. Existem algumas criaturas discutidas em fóruns ou mesmo em vídeos como esse, que lembra esses fenômenos da criptozoologia. Temos casos como o Niggin, uma criatura que viveria na Antártica, que foi discutida principalmente em fóruns japoneses. Além de um tal de chupacu de Goianinha, que dizem relatos que ainda assombra a pequena cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Tome cuidado caso ande na cidade durante a noite, ele pode te pegar. Não! É isso? Então eu acho que é isso. Essa foi a história resumida. Muito bom, rapaziada, muito bom mesmo. Espero que vocês tenham curtido, tenham se divertido assistindo aqui comigo, tá? Foi muito da hora. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de cada um desses scriptídeos, se vocês acham que tem algum que possa ser real. Gostaria muito de ver o que vocês têm pra dizer, tá bom? Enfim, se puderem, deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.